Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, continuar a falar das estreias que estão rolando na cidade do Rio de Janeiro e em grande circuito, tá? E hoje eu quero trazer uma produção francesa chamada Os Cinco Diabos, dando os spoilers de sempre, obviamente, né? Pra gente poder entender melhor o filme. Gente, esse filme, tá? Ele é uma loucura só, tá? Ele é um filme completamente inusitado, eu diria até um tanto quanto surreal, tá? Mas do que ele se trata esse filme? Se trata de uma menina, né? De uma garotinha chamada Vicky, né? Que mora com a mãe e com o pai ali nos Alpes, né? Não sei se são nos Alpes franceses, eu imagino que sim, tá? A mãe treina, dá aula de natação, o pai é bombeiro. E a Vicky ela tem uma característica muito interessante que é o quê? Ela consegue detectar o cheiro das coisas, entendeu? Com uma precisão, digamos, canina, né? Ela consegue achar o cheiro de todas as coisas, ela consegue dizer o cheiro de todas as coisas, né? E aí um belo dia, né, a irmã, né, do pai da Vicky chega a casa, né? E a Vicky começa a estranhar aquela moça, né? Começa a não entender o que está acontecendo ali. Ela percebe que o pai e a mãe brigam quando a irmã do pai chega, né? Pra ficar na casa, coisa e tal, que a mãe não queria a garota lá, não sei o que. A irmã dele lá, a irmã do pai, né, no caso, né? Então o que a Vicky faz? A Vicky começa a pegar todas as coisas da tia, né? Que podem dar algum tipo de cheiro, ela faz uma mistureba lá e coloca num vidro. E quando ela cheira, ela desmaia. E nesse desmaio ela faz uma viagem no tempo. Ela faz uma viagem ao passado, quando, né, os seus pais ainda eram adolescentes, né? E quando a irmã do pai chegou, né, no caso, né? E aí ela vai descobrir que a irmã do pai tem um caso com a mãe, e as duas pretendiam fugir para Marsella. E aí o que acontece? Alguma coisa não aconteceu, tá? E a irmã do pai dela, quando ela viajava no tempo, ela conseguia ver a Vicky, né? E ficava aterrorizada. Ela achava que estava tendo visões, né? Eu só achei estranho, né? Que depois ela não ficou muito bolada, né, quando viu a Vicky, quando já estava na avançada, mas ela já sabia que conhecia a Vicky, ela não tinha mais medo da Vicky também no caso, né? E aí o que acontece? Nessas idas e vindas no tempo, né, ela vai começando, a Vicky vai começando a entender o que aconteceu, ela começa a entender que a mãe e a tia tiveram um caso, né, e que a Vicky poderia não ter existido se as duas tivessem fugido para Marsella e a mãe não tivesse casado com o pai dela, né, no caso, né. Então o que vai acontecer? Nós temos um caso clássico aí de paradoxo temporal, né? A Vicky só existe porque a Vicky viajou no passado e melou, entendeu? Essa coisa da mãe e da tia fugirem juntas, né? Foi a Vicky que acabou melando isso, né? Porque ela acabou aterrorizando a tia, né? E a tia, ela bota fogo numa árvore de Natal que estava justamente em frente a uma academia, né? Que era chamada Cinco Diabos, né? E essa árvore de Natal estava ligada por um fio que incendiou a academia toda. E aí isso provocou uma tragédia muito grande, né? A moça, a tia da garota acabou sendo presa, acabou sendo julgada, condenada. Teve um laudo psiquiátrico lá, coisa e tal. E depois de muitos anos ela retornou, né? Para meio que abalar as estruturas da cidade, né? Porque a mãe, por exemplo, tinha uma amiga que ficou muito queimada no acidente, né? E ela não queria que de jeito nenhum que a mãe, né, acobertasse a tia, né, da Vicky, né, na casa, né, se ficasse com a tia da Vicky na casa, vai ter uma briga muito feia entre as duas amigas ali por causa disso, né. Só que a gente vai descobrindo isso no transcorrer do filme, né, nessas idas e vindas ao passado, né, nesses que a gente pode até falar que é um pouco mais fácil, né, porque a mãe e a tia da Vicky, né, quando eram mais jovens, eram interpretadas por outras personagens, então você conseguia detectar, entendeu? Essas viagens no tempo que a Vicky fazia, entendeu? Sem ter qualquer problema mais sério de montagem, né? No final das contas, o que acontece? A tia da Vicky acaba tentando se suicidar, né, no caso, tá? Ela fica, como podemos dizer, ela mergulha num lago, né? Que a mãe da Vicky nadava, que era perigosíssimo, porque o lago ficava uma temperatura muito baixa, ela poderia ter hipotermia, né? Mas a mãe sabia nadar no lago, coisa e tal.
Mas essa tia da Vicky, ela acabou se jogando no lago mesmo para se matar, para também hipotermia e se matar. Mas aí a mãe da Vicky e a Vicky conseguem tirar a tia do lago e conseguem aquecer o corpo dela enquanto o Socorro não chega, né, no caso, né? E o Socorro vai vir com quem? Vai vir com o marido, né, que é irmão da tia da Vicky, né, no pai da Vicky, né, no caso, né? E aí o que acontece? O filme termina com o pai da Vicky manda a mãe, né, ir com a tia pro hospital, né? Porque ele já sabe que as duas têm um caso mesmo, coisa e tal, né? E o pai fica lá abraçado com a Vicky chorando dentro de casa, né? E no final do filme é muito interessante. Por quê? Porque enquanto a Vicky e o pai da Vicky estão abraçados juntos, né? Uma outra menininha aparece. Então quer dizer, é a filha da Vicky? Provavelmente, né? E aí ela tá também indo ao passado para entender o que aconteceu. Uma história que a gente não conhece, né? Que só essa suposta filha da Vicky conhece, né? Então você tem um loop aí de viagens temporais, né? E muito provavelmente a menininha herdou o dom da mãe de reconhecer o cheiro das coisas e de fazer uma viagem no tempo cheirando as coisas, né? Quer dizer, um negócio muito louco, muito surreal. É uma história que você não vê todos os dias por aí, né? Mas fica a curiosidade, gente. Dá uma olhadinha nesse filme, né? Um filme bem doidão, né? Um filme... Tem uma hora que a Vicky começa a fazer um monte de paranauês lá. Ela cozinha um pássaro morto. Ela faz a coisa mais mal cheirosa do mundo, né? E coloca embaixo da cama, né? Da tia, né? Que ela tava com raiva, coisa e tal, né? E tem isso, né? Essa Vicky tem um negócio de lúdico, de fantasioso, um negócio meio que de feiticeira, de bruxaria também, entendeu? E a coisa vai indo meio que nessa vibe, né? Então é uma história muito inquietante, eu posso dizer para vocês. Uma história não é uma história convencional, não é uma coisa que você vê por aí todos os dias, não é uma coisa, acaba sendo uma coisa um tanto que original. E muito importante dizer, a música da mãe da Vicky e da tia quando elas eram jovens, adivinha que música que era? Que era Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler, cara. Aí realmente essa foi, pelo menos pra mim, né, obviamente, né, a cereja do bolo, né? Foi sensacional, cara. E ela foi tocada várias vezes, inclusive em versão de karaokê pelas duas personagens, tá? Então realmente, depois dessa eu recomendo fortemente o filme Cinco Diabos. Vão ao cinema, procurem, vejam esse filme que é um filme no mínimo inusitado e no máximo surreal, tá certo? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera a todos, tá? E futuramente a gente conversa mais sobre outros filmes aí. Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, que lá tem outras resenhas de filmes, resenhas de livros, poesias, contos, minha coleção de postais antigos. Dê um pulinho lá, fiquem à vontade, tá? Para pegarem o que quiserem, tá? E é isso aí, gente. Um abração, fui e até a próxima.